Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jogador que acabou de sair no noticiário como bem interessado por parte do Corinthians para ser mais um atleta em 2026. Ele mesmo, Vini Souza, volante brasileiro, 26 anos de idade, está lá na Bundesliga e quem sabe pode ser mais um jogador do timão. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai ver tudo sobre o jogador. E, inclusive eu vou indicar o local para a gente poder ver lances do atleta também, mas só depois de você deixar a inscrição aqui no canal, likezinho no vídeo, comentar e hypar para o YouTube continuar entregando o nosso conteúdo, beleza? Recados dados, bora logo começar. Números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Vini Souza na atual temporada europeia, a temporada 2025-26. Lembrando de novo, ele tem 26 anos de idade, 1,87 m, está jogando pelo Wolfsburg, time da primeira divisão do futebol alemão. E fez 14 jogos, 12 como titular, não marcou gols, não deu assistências, deu uma pré-assistência, 4 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 8,7 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 7,4 vezes a cada 90 minutos, ganhou 59% dos duelos, disputas de bola por cima, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Vini Souza na atual temporada europeia. Fiel corintiana, conte para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam deste quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, tá rolando sempre o nosso cupom, galera, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, claro, o uniforme oficial do Timão você encontra com aquele desconto, beleza? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Vini Souza, que é um atleta formado no Flamengo, creio que muitos não lembrem, porque ele praticamente não joga aqui no futebol brasileiro. Ele tem quase toda a sua carreira feita, né? Lá no futebol europeu. Atua na Bélgica, na Espanha, na Inglaterra, até que chegou nesta temporada ao Wolfsburg. E lá ele começa como um titular, né? A partir de agosto de 2025, estava jogando pelo Wolfsburg, só que ele chega no finalzinho do ano, ali a partir de novembro, ele começa a perder espaço e vira de fato um reserva. Tanto que você pega de novembro para frente, né, ele só fez 2 partidas com a camisa do Wolfsburg, as duas entrando bem no finalzinho, totalizando 5 minutos apenas de novembro para cá. Então, nesse momento, acho que o Corinthians observa a situação dele como uma oportunidade de mercado, de talvez emprestar um atleta que não está minutando recentemente. A fase mais recente dele agora realmente não é positiva, por mais que daqui a pouco a gente já vê isso no seu histórico, ele sempre foi titular dos clubes por onde jogou lá na Europa, tá bom? Em relação à parte física, pessoal, jogador com uma idade boa ainda, né? 26 anos de idade, um cara de quase 1,80 m, será que a parte clínica deve nos preocupar? Bora falar sobre isso, galera, vendo o seu histórico de lesões ao longo da carreira. E assim, claro que a gente vai encontrar lesões, né? Por exemplo, esse ano de 2025 teve 2 lesõezinhas na coxa, que somadas o afastaram dos gramados por 31 dias. Em 2024 também foram 40 dias com uma lesão na coxa. Então preocupa um pouquinho essa questão de ter lesões reincidentes na coxa, mas a princípio não é um jogador que tem muita lesão. Então, a princípio, dá pra gente ficar tranquilo nessa parte clínica do atleta. Claro que o calendário brasileiro pode levar a gente a um cenário diferenciado, mas a princípio é um jogador bem saudável, beleza? Em relação às características, pessoal, o posicionamento de Vini Souza dentro de campo, o que mais a gente pode falar sobre o jogador? Bora lá! Mapas de movimentação, mapas de calor do atleta brasileiro nas 2 últimas temporadas europeias. Antes de eu começar a falar, galera, normalmente nessa parte do vídeo eu começo a trazer os lances do jogador, né? Só que esse é um atleta de futebol europeu de primeiro nível, tá bom, pessoal? Bundesliga, Liga da Inglaterra, então eu não vou me arriscar a trazer os vídeos aqui porque eles são muito chatos com a questão de direitos autorais. Depois que eu publicar o vídeo eu vou editar, talvez demore um pouquinho, tá bom? Eu vou colocar, depois que eu terminar, evidentemente, no card, aqui na tela final e nos comentários fixados, um vídeo que eu vou produzir, eu já tenho todo o material, só preciso decupar o vídeo com as ações dele pelo Sheffield United e também pelo Wolf, tá bom? Então deve demorar um pouquinho, caso eu esqueça, vocês comentem e me lembrem, tá bom? Mas eu não vou colocar diretamente aqui no vídeo, vai ficar linkado pro nosso outro canal, o canal de highlights do Vini Souza, tá bom? Tudo dentro do YouTube. Beleza? Agora voltando ao jogador, ele é um volante, tá bom? Como vocês podem perceber, é um cara que ocupa bem as intermediárias, tanto defensiva quanto ofensiva. Eu vejo ele mais como um primeiro homem de meio campo, tá bom? Aquele jogador de força física, muita estatura, um jogador destro, aquele cara que tem bastante capacidade de marcação. E é um primeiro volante, pessoal, que por mais que ele tenha qualidade no passe, ele tem uma característica de imposição física muito importante, de pegar a bola quando retoma e progredir muitas vezes com ela dominada. Então é um jogador de força, um jogador de arraste, que a gente fala
como primeiro homem de meio campo. Ele, por exemplo, faz um contraste legal com o Matheus Pereira, que é um cara mais de bola no pé, de articulação, o Vini Souza, por mais que tenha qualidade no passe, ele é um cara que vai retomar a bola, vai ser mais físico ali no meio de campo e vai conseguir, por exemplo, progredir com ela dominada. Não é um cara que vai pisar tanto na área, tá bom? Não é um volante muito artilheiro, por mais que ele tenha uma finalização muito forte no pé direito. Não é um cara que faz muitos gols, mas se você reparar bem, é um cara que dá várias finalizações perigosas. É um cara que está melhorando nesse sentido. Tem um arremate muito potente. Então, caso chegue ao Corinthians, vai ser um primeiro homem de meio campo, aquele cara com bastante cobertura de espaço, um cara que sabe marcar, se impõe bastante na bola aérea, principalmente tem força para progredir com ela dominada no setor central do campo, tá bom? Continuando falando de características, pessoal, falei que não é o ponto forte do atleta, mas claro, todo volante tem que ter uma certa qualificação no passe, né? Então bora lá seguir falando sobre isso com um raio-x de passes, pessoal, do atleta na atual temporada. Vou traduzir para vocês, pessoal, e tentar explicar um pouquinho do porquê talvez ele não esteja tão bem no futebol alemão. Por exemplo, nessa temporada ele está com uma média de 28,62 passes por partida. Isso é muito pouco para um primeiro volante. Mostra que ele está um pouco omisso, está um pouco se escondendo nas partidas. No futebol alemão, talvez não esteja se encontrando muito bem em campo. Só para vocês terem uma ideia, na temporada 24-25, lá pelo Sheffield United, na Championship, ele teve nesse mesmo atributo uma média de 44,23. Ou seja, aí sim, bem dentro, até acima da média para um primeiro volante. Estava participando bastante no jogo, pegando bastante a bola. Na Alemanha, está no rendimento muito abaixo. 31% na verticalização dos passes, aqui é um número até acima da média, até superior ao que ele tinha na Inglaterra, e agora nesse outro número também não é legal. 3,88 passes conectando, né, tentando conectar com o terço final, também é muito pouco para um meio campista, para um volante. Na Inglaterra, por exemplo, no último ano dele lá, foram 5,86 em média. Então isso é reflexo de um jogador que acabou não conseguindo ter a adaptação necessária ao futebol alemão, né? Está participando pouco do jogo, não está conseguindo fazer o seu futebol fluir. Acho que talvez explique um pouco porque ele perdeu espaço lá na Bundesliga, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, FB, eu não faço ideia do que comentar. Comenta em Caps Lock. Vai, Corinthians! Aproveita o embalo do empate hoje no final no Clássico. Quem comentar vai, Corinthians, eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar o like no seu comentário. Quiser tirar nota 10, pode virar membro do canal e comentar diretamente com o escudinho do Corinthians, né? A partir de R$3, todos os planos de membro aqui do canal têm direito a esse emoji, tá bom? Vamos ver, pessoal, como é que vem sendo a evolução da carreira do Vini Souza. É um cara que estava jogando Premier League recentemente, jogou também na Espanha. Então bora lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Vini Souza como profissional. Temporada 21-22 jogando pelo Mechelen, equipe da Bélgica, 35 jogos, 34 como titular, 2 gols e 1 assistência. Temporada 22-23 pelo Espanhol, La Liga, 37 jogos, 29 como titular, 1 gol e 1 assistência. Temporada 23-24, ele chega à Inglaterra no Sheffield United, aqui nessa temporada jogando a Premier League. 38 jogos, 29 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. Temporada 24-25, aqui na Championship pelo Sheffield, 38 jogos, 35 como titular, nenhum gol, 2 assistências. Curioso que ele sempre fica ali entre 35 e 38 jogos, né? Que no calendário europeu é praticamente a temporada inteira, né? Quando o seu time não avança nas Copas. É um cara que, em vias de regra, é bem mais titular do que reserva em todos esses times e jogou La Liga, jogou Premier League recentemente, estava na Bundesliga, então chega com grandes competições no currículo recente, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho de possivelmente Vini Souza chegando ao Corinthians. Eu acabei de ver a matéria que saiu no GE, já vim correndo gravar o vídeo, então tá tudo muito incipiente. Pelo que eu percebi, como tem sido a janela do Corinthians, deve ser uma situação de empréstimo, né? Então provavelmente não vai ser um jogador muito caro aos cofres do Corinthians. E sinceramente acho uma excelentíssima contratação. Um cara de 26 anos de idade, tá no topo de performance física, um cara de futebol europeu, todo formado no futebol europeu. Praticamente um cara de imposição, um cara que chega numa posição que o Corinthians precisa. Hoje um cara de força física que sabe jogar, por mais que não esteja numa fase recente tão boa, mas também é só por isso que dá pra vir. Eu acho que é um cara que tem muito a agregar. Sinceramente, eu acho uma senhora contratação. Caso você confirme, pelo menos até o momento que eu tô gravando o vídeo, eu acho que vai ser o melhor movimento do Corinthians na janela, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião? Conte nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!